Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Nós sabemos que a cidade de Jerusalém está entre os montes Sião, o Monte Moriá e também o Monte das Oliveiras. E ali no Monte Sião, no local da residência de Caifás, sumo sacerdote, na época de Jesus Cristo, está erguida uma igreja que é chamada São Peter Galicante, ou seja, São Pedro Galicante, ou seja, São Pedro do Galo que cantou, porque ali no pátio, por tradição também, acredita-se que foi o local onde Pedro negou ao Senhor Jesus. Mas Caifás, ele foi sumo sacerdote durante 18 anos, do ano 18 depois de Cristo até o ano 37. E Caifás, ele foi o responsável por arquitetar o plano para levar Jesus Cristo à morte, Todos nós sabemos que Jesus Cristo foi preso ali no jardim do Getsemane, na noite de quinta para sexta-feira, depois que ele havia celebrado a ceia com os seus discípulos, a ceia de Páscoa, e ele foi então para o Monte das Oliveiras, onde fica o jardim do Getsemane, que significa lugar de prensar azeitonas, ou seja, lugar de fazer azeite, e ali ele estava orando, e com a participação de Judas, Caifás enviou a guarda do templo. Não era uma guarda romana, era uma guarda judaica, a guarda do templo de Herodes, que vivia debaixo do comando do sumo sacerdote. Esse homem era tão poderoso que ele fazia parte do Sinédrio, ele presidia o Sinédrio, que era o órgão máximo e maior da justiça judaica, composto por 71 homens, e ele era quem presidia o Sinédrio. Jesus Cristo foi preso, foi levado então à casa de Caifás, nesta noite de quinta para sexta-feira, e então Caifás realizou um julgamento sumário de Jesus, onde uma pessoa que estava ali presente acusou Jesus de ter declarado que derrubaria o templo e em 3 dias o reergueria. Jesus Cristo então foi acusado de blasfêmia, nada falou. Nós sabemos também que Caifás se dirigiu a Jesus e perguntou se era o filho do Deus vivo, e a resposta de Jesus foi: tu disses. E aí ele rasgou as suas roupas numa grande encenação, o povo começou a agredir Jesus, e o desejo dele era matar Jesus, mas ele não podia, porque era proibido pela lei romana, porque se ele pudesse, o seu julgamento, Jesus Cristo sairia dali já apedrejado, que era como os judeus matavam as pessoas. Os judeus não crucificavam, mas era proibido pela lei romana que o sumo sacerdote condenasse alguém à morte. Ele precisava levar Jesus Cristo a Pôncio Pilatos, porque ele não tinha poder para condenar Jesus Cristo à morte. E ele mandou então trancafiar Jesus Cristo na prisão da sua casa. Nós estivemos naquele local e foi muito lindo, porque é um local intensamente visitado. Até a guia ficou surpresa na última vez, que nós tivemos mais de meia hora. Nós fizemos um culto ali no local onde Jesus Cristo foi preso, na casa de Caifás. Mas o que me surpreende neste homem, que era o sumo sacerdote, que regia a nação religiosamente, que era doutor na lei, que conhecia a palavra de Deus, era a sua ignorância total e plena diante de quem ele estava. Ele prendeu Jesus, ele tinha diante dele o Filho de Deus, e a sua religiosidade e até mesmo a sua intelectualidade ou seu conhecimento a respeito da lei não foram suficientes para que ele entendesse que ele estava na presença do Filho de Deus. E é sobre isso que eu quero pensar com você nesta noite. O tema da nossa mensagem é: na presença do Filho de Deus. Há uma canção que nós cantamos aqui que tem por título Na Presença do Filho de Deus, e foi essa canção que me inspirou para que nós juntos meditássemos nessa mensagem. Eu quero convidar você a cantar conosco. Quero convidar você a mais uma vez ficar de pé e adorar ao Senhor. Adore ao Senhor com esta canção. Adore ao Senhor com este louvor.
Toda a terra treme ao som da tua voz. A ti tudo proclama santo. Tudo que existe é pro teu louvor. Me prostro a ti, só tu és Senhor. Sempre presente és, Emanuel. Me ama, me traz pra perto, me chama de filho teu. Meu coração anseia por ti. Levantem os portais para que entre o Rei da Glória. Proclamem o seu nome, reinos e nações, pois tua é a honra, a glória, a majestade, a adoração, e o seu reino não terá fim. Oh, erga o seu louvor a vozes, exalte ao Rei. Cristo ressurreto, Cordeiro de Deus, minha alma clama a ti. O meu maior prazer na presença, na tua presença, Filho de Deus. Levantem os portais, levantem os portais para que entre o Rei da Glória. Aleluia, Ele é o Rei da Glória. Proclamem o seu nome, reinos e nações, pois tua é a honra, a glória, a majestade, a adoração, e o seu reino não terá fim. Oh, erga o seu louvor a vozes, exalte ao Rei. Cristo ressurreto, Cordeiro de Deus, minha alma clama a ti. O meu maior prazer é estar na tua presença, Filho de Deus. Minha alma clama a ti, Senhor. Minha alma clama a ti. O meu maior prazer é estar na tua presença, Filho. Diga mais uma vez, minha alma clama a ti. Minha alma clama a ti. O meu maior prazer é estar na tua presença, Filho de Deus. Na tua presença, Filho de Deus. Na tua presença. Você pode se assentar? A Bíblia nos mostra, querido, que nós podemos estar diante do nosso Salvador sem estar na presença do Filho de Deus. E eu queria pensar com você nesta noite, porque nós, quando decidimos vir à igreja para adorar ao Senhor, nós decidimos vir à presença do Filho de Deus. Mas existe uma possibilidade de nós virmos à igreja sem estarmos nesta presença. Nós podemos, tal qual Caifás, estar diante de Jesus sem estarmos na presença do Filho de Deus. Caifás, ele foi um homem que não compreendeu que Jesus era o Filho de Deus. Mesmo sendo ele, queridos, o sumo sacerdote, era a maior autoridade religiosa daquele país. Você consegue entender isso?
o homem que era a maior autoridade em termos de reino de Deus, o homem que conhecia a Torá, o homem que conhecia a lei com seus detalhes, o homem que estudava a lei. Todo aquele conhecimento religioso não foi suficiente para que ele estivesse diante de Jesus Cristo e estivesse na presença do Filho de Deus. Ele havia estudado as profecias do Velho Testamento, porque afinal de contas a Bíblia hebraica é a parte da nossa Bíblia que nós intitulamos como Velho Testamento. Ele conhecia as profecias de Isaías, falando a respeito do Messias. Ele conhecia as profecias de Isaías, falando a respeito do servo sofredor. Isaías, 750 anos antes de Jesus Cristo, havia profetizado a respeito do nascimento de Jesus. E ele conhecia isso. E ele estava diante de Jesus e não percebeu que estava diante do Filho de Deus. É necessário que a gente pense que religiosidade vai fazer com que você leia tão somente sem que você possa compreender com a profundidade que a palavra de Deus demanda. Religiosidade pode até formatar você para um relacionamento tão somente formal com Deus, mas religiosidade não é suficiente. Título de sumo sacerdote não foi suficiente para que aquele homem que deveria verdadeiramente ser o líder daquele povo, deveria ter sido o primeiro, mercê do conhecimento da lei mosaica que ele tinha, para apontar Jesus Cristo como Filho de Deus, e ao invés de prendê-lo, adorá-lo, ao invés de julgá-lo, jogar-se a seus pés, entender que ele não... Entenderam por que não pode mexer na mesa? Entenderam que ele não era simplesmente um homem que estava ali para ser julgado, mas ele era o Filho de Deus. Na atualidade, queridos, nós temos as igrejas lotadas por pessoas que são como Caifás. Lotadas por pessoas que leem a Bíblia, muitas sabem até versículos decorados. Uma das pessoas mais longe de Deus que eu conheci nessa igreja foi um rapaz que chegou aqui sabendo diversos versículos. Aí ele queria mostrar para mim o conhecimento bíblico dele, mas a vida dele era uma catástrofe, porque ele vivia longe de Deus, e como está até hoje. Até hoje ele continua repetindo aí por fora os versículos que ele decorou no mundo. Não serve para nada. Absolutamente. Nós somos chamados para estarmos na presença do Filho de Deus. Nós não somos chamados para sermos seguidores de uma ordem religiosa. Eu não gosto quando as pessoas me perguntam: qual é a sua religião? Eu não tenho religião, eu sou evangélico. Mas se você quiser me classificar, ok, eu sou crente em Jesus Cristo, mas a minha fé é uma fé evangélica, porque ela está pautada na palavra de Deus. Nós não somos seguidores de uma ordem religiosa. Nós não vivemos por rituais. Nós não podemos viver de aparências. Nós não podemos viver de uma Bíblia romantizada, que é como nós temos vivido na realidade o evangelho desses últimos anos. As pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, estão diante de Jesus sem estar na presença do Filho de Deus. São crentes que ouvem a palavra, mas que ainda verdadeiramente não estiveram na presença do Filho de Deus. Infelizmente, as igrejas estão repletas de pessoas que nunca estiveram verdadeiramente na presença do Filho de Deus. Por quê? Porque nós vamos ver quando os verdadeiros homens que estiveram na presença do Filho de Deus, o que aconteceu com eles, queridos. É impossível estar na presença do Filho de Deus sem que haja em nós o grito da nossa alma clamando por transformação, buscando perdão, desejando arrependimento, querendo mudança. É impossível. Aquela pessoa que literalmente não é tocada pelo Espírito Santo, porque não permite ser tocada, aquela pessoa que não se abre para é como Caifás, sai repetindo a lei, sai repetindo a Bíblia, mas é tão somente um leigo em termos de vida espiritual. Por quê? Porque está pronto inclusive para apontar o seu próprio Salvador. Esta é a realidade que nós vivemos hoje. Caifás, doutor da lei, não reconheceu
estar na presença do Filho de Deus. Conhecimento vazio da palavra de Deus. Eu sempre digo aos meus queridos seminaristas que eles não venham para o seminário tão somente porque, eu quero aumentar minha cultura bíblica. Cultura bíblica não salva, queridos. Você pode até me explicar geograficamente, e a gente faz isso no seminário. Você pode até me dar datas referentes a efemérides bíblicas, e a gente faz isso no seminário. Mas eu sempre digo que nós precisamos aprender para aprofundar, amadurecer e estabelecer bases para a nossa fé, para a fé verdadeira, para a fé que nós praticamos no dia a dia, na nossa vida. Nós precisamos fazer como o salmista escreveu no Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós precisamos conhecer a palavra para praticá-la, para vivê-la, não para demonstrar que nós conhecemos. Porque é muito interessante você ver pessoas que pregam uma coisa e vivem outra. É muito interessante você ver no meio da igreja, e eu falo da igreja de forma genérica, pessoas que falam de uma coisa e vivem outra totalmente diferente. Tiago 1, versículo 22, nos diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Quem só ouve a palavra e não pratica, está se enganando. É pior do que ser enganado por terceiros, é o auto-engano, é literalmente como Caifás. Presta atenção, queridos, esse cara, a despeito da importância do cargo que ele ocupou no meio do povo de Israel, a despeito dos seus 18 anos como sumo sacerdote, mas ele havia sido indicado pelo próprio Império Romano, ou seja, estava ali a serviço do imperador romano. Ele foi um cara insignificante. Um cara literalmente insignificante. Ele só está na história por esse ato de vandalismo espiritual que ele realizou, de prender Jesus Cristo e depois incitar a multidão contra Jesus Cristo, quando Pôncio Pilatos, também num ato covarde de lavar as mãos, manda que o povo decida entre Barrabás e entre Jesus Cristo. E quem estava ali incitando o povo era o sumo sacerdote, aquele que liderou o povo contra Jesus Cristo. Ele era ouvinte da palavra sem ser praticante. Se enganou. Esse cara a gente não encontra no céu. Caifás com certeza não está na relação daqueles que você vai encontrar no céu. Em Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo nos alerta: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram. A gente ouve e alicerça a nossa fé, praticando aquilo que nós ouvimos. Nunca, queridos, ouça a palavra de Deus e possibilite que ela não encontre eco dentro da sua alma. A palavra de Deus, ela literalmente ecoa dentro de nós quando nós permitimos, nos lembrando daquilo que nós precisamos fazer, buscar, decidir, querer, ou seja, a nossa transformação para estarmos conforme aquilo que a palavra de Deus exige que nós estejamos. Mas quando você olha para Caifás, é como você olhasse para os crentes que não conseguem estar na presença do Filho de Deus. E aí você entende que Caifás era um homem com medo. Muito medo. Ele tinha medo de perder a sua posição. Ora, ele vivia de uma religião vazia. Ele vivia de um ritualismo. Ele vivia do exercício do seu poder religioso político. Porque, afinal de contas, era a sua hegemonia sobre o povo e o seu acesso àqueles que verdadeiramente governavam, que eram os representantes do Império Romano. E quando Jesus Cristo chega, trazendo ensinamentos que vão de encontro a essa religião vazia, essa religião de aparências, a essa religião que chama os fariseus de hipócritas, ele começa a abalar essas estruturas e literalmente Caifás veste essa carapuça e ele fica com medo. Esse cara pode incitar uma revolução, esse cara pode incitar um movimento contra o jugo do Império Romano e contra também
todo esse farisaísmo, ou dos saduceus, ou dos essênios que ele vem pregando. Ele foi movido literalmente por medo de perder aquilo que ele tinha. E nós estamos diferentes, não. Muita gente não quer estar na presença do Filho de Deus, porque entende o seguinte: se estiver na presença do Filho de Deus, vai ter que perder. Vai ter que perder a sua vontade própria, vai ter que perder o seu ego, vai ter que perder a sua arrogância, vai muitas vezes ter que perder relacionamento social, vai muitas vezes ter que abrir mão daquilo que o mundo vai acenar para a gente, eu tenho que dizer, não, vai perder. Era disso que Caifás tinha medo, ele tinha medo de perder. E existe medo quando nós estamos preocupados em perder alguma coisa. Quando um ente querido seu fica doente, muito doente, você fica, estou com muito medo que algo aconteça, porque existe a possibilidade de você perder aquilo. O medo, ele nos invade quando nós nos vemos diante da possibilidade de perder alguma coisa. Muita gente tem medo, sabe, de estar na presença do Filho de Deus, porque quando nós estamos na presença do Filho de Deus, eu disse, há mudanças. E aí a pessoa se pergunta, mas e se ele fizer, ele quer? E se Jesus fizer na minha vida algo que eu não quero? Porque acreditem, existem pessoas que não querem ser conforme Jesus quer que elas sejam. Por mais absurdo que isso possa parecer, existem pessoas que conhecem a verdade, mas não permitem que essa verdade as liberte. Porque, veja bem, a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade, ela vos libertará. A pessoa conhece a verdade, mas por não praticá-la, jamais vai ser ali. Tem pessoas que são assim, eu quero continuar sendo esse mesmo homem que eu sou. Eu quero continuar fazendo as coisas que eu faço. Eu quero insistir mesmo sabendo que não é vontade de Deus. Eu quero. Por quê? Porque eles têm medo de se submeter à vontade de Deus. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Quem ama verdadeiramente a Deus não tem medo do que Deus vai fazer na sua vida. Não tem medo do que Ele vai tirar, do que Ele vai colocar, de conforme Ele vai dirigir. Não tem medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo da mudança que Deus quer fazer na nossa vida, aquele que tem medo dessa entrega total e plena, aquele que diz assim, não, sabe? Ainda usa a palavra dizendo o seguinte, não, tem que ter equilíbrio, até aqui eu vou, até aqui eu permito, além disso não vou. É medo da entrega. Não, pastor, eu tenho medo de me entregar porque eu tenho medo de me machucar. Continua tendo medo. Tem medo de se entregar porque tem medo de se machucar, é medo pelo medo. Mas a palavra de Deus diz assim, no amor não há medo. Se eu amo verdadeiramente a Deus e eu estou na presença do Filho de Deus, eu não posso ter medo daquilo que Ele vai fazer na minha vida, eu não posso ter medo daquilo que Ele pede que eu faça. Na verdade a gente fala pede para ser gentil, mas é que Ele ordena que eu e você façamos. Aquela época era uma época de muito extremismo religioso. E no extremismo religioso não se consegue reconhecer a presença do Filho de Deus. Aí talvez você esteja pensando, pastor, você está falando então de extremismo religioso, você está falando do ISIS, por exemplo, do Estado Islâmico? Não, queridos, não estou falando disso não. A despeito de que nós sabemos que na atualidade nunca tantos cristãos foram mortos. Presta atenção, hein? Nós estamos vivendo uma época que há uma matança diária de cristãos, mas de cristãos que estão na presença do Filho de Deus. Porque mesmo diante da morte, não abrem mão de estarem na presença do Filho de Deus. Não se acovardam. Por quê? Porque não tem medo. O verdadeiro amor não tem medo de absolutamente nada relacionado a essa vida secular e passageira. Nós vivemos épocas de extremistas em nome de Deus, Sabe quando é que nós vivemos extremismo? E presta atenção, extremismo mata. Extremismo de aparências, extremismo de ensinamentos falsos, como foi na época de Jesus Cristo com Caifás, levou Jesus Cristo a ser crucificado, mas continua matando até hoje. Pessoas que em nome de Deus são extremistas. Aquelas pessoas que acham o seguinte, tudo na vida tem uma razão espiritual. Se ela leva um tropeção, Satanás pegou no meu pé. Uma vez uma senhora veio me dizer que ela passou a noite inteira apanhando de Satanás. Você acredita nisso?
pastor, Satanás me bateu, o diabo me bateu a noite toda. Eu falei, então, querido, você deve ter merecido, porque para permitir que ele tocasse em você, é porque você mereceu. Porque em mim ele não toca, em você ele não toca, sabe por quê? Nós temos a marca do sangue de Jesus Cristo, e onde o sangue de Jesus Cristo está, o diabo não pode tocar. Não pode, queridos. É tanto absurdo que a gente vive hoje em dia, tudo é espiritual, só não é a vida da pessoa. Só não é a decisão dela, só não é o erro dela, isso não é espiritual, é vontade dela, mas tudo é espiritual. Se a televisão apaga, oh meu Deus do céu, lá veio advertir, tudo é. Uma vez eu estava numa igreja, e aí faltou luz, queridos, faltou luz. Quando é que nós estávamos aqui, como faltou luz no seminário, na segunda-feira, nós continuamos com a aula, me iluminei e vamos para a aula adiante. Aí as pessoas, Senhor, nós repreendemos o adversário, nós repreendemos, porque ele está querendo tirar a luz da gente, né? Falei, que é isso, gente? Se choveu e faltou luz num país como o nosso, de infraestrutura precária, vai acontecer. Aí quando a luz voltou, glória, aleluia, glória a Deus. Eu falei, que absurdo é esse? As pessoas são tão extremistas que elas esquecem daquilo que é verdadeiramente importante. E a vida delas que está apagada, aí elas não veem a ação do adversário. E a vida delas que está sem luz, aí elas não veem a atuação do adversário. A gente vive extremismo religioso quando nós anulamos a nossa decisão. Não, se Deus quisesse que eu fizesse isso, Ele me faria fazer. Como é que é? Isso é extremismo, querido. Porque não se preocupe, aquilo que Deus quer que você faça, Ele vai fazer com que você faça, porque Ele é Deus. Querido, presta atenção. Ele vai fazer na medida que o seu livre-arbítrio, que Ele mesmo deu para você, decidir que vai abrir a seu coração para que Ele faça. Ele não vai entrar na mente de ninguém e forçosamente mudar o rumo dos seus pensamentos. Ele não vai. A gente ora pela transformação das pessoas, Senhor, transforma fulano, transforma Beltrano, como se Ele fosse literalmente reprogramar aquelas pessoas. Não, querido. Na verdade, quando a gente ora, o que Ele vai fazer é dar oportunidade àquela pessoa de tentar entender o que precisa ser feito e de decidir se submeter àquilo que ela precisa fazer. A gente não, mas a oração poder vai fazer com que fulano que era mal seja bom. Não vai. Isso é extremismo religioso, ou seja, não tem fundamento bíblico. O extremismo não tem fundamento bíblico. O extremismo religioso é aquele que acha que é o seguinte, tudo na vida vai depender de uma intervenção sobrenatural de Deus. Uma intervenção sobrenatural de Deus, onde nós, como seres humanos, deveríamos ter realizado a nossa intervenção e não fizemos. E aí a gente começa a orar para que Deus venha com o poder dEle e intervenha naquilo que eu não fiz, não importa qual seja o motivo, não importa. Isso é extremismo. É extremismo daquelas pessoas que, sabendo aquilo que precisa fazer, estão em busca sempre de homens e mulheres que decidam para a sua vida, estão atentos Nós vivemos uma sede tão grande desse extremismo, que há pouco tempo no caderno de bairros do Globo, e eu trouxe até aqui para o seminário, fizeram uma matéria com a igreja aqui da Barra da Tijuca, queridos, eu não vou mencionar um nome. E nessa igreja o repórter dizia, ao final do culto são formadas filas, e é uma igreja num local muito nobre, são formadas filas, as pessoas vão em busca das profecias, e aí são inúmeras filas, e aí um monte de profeta dando profecia atacado. Isso é extremismo, isso não é Bíblia. Isso é o desejo do ser humano por uma prática equivocada. Não está na presença do Filho de Deus. A profecia existe. Eu sou pentecostal, eu creio em todos os dons do batismo com o Espírito Santo. Mas não vamos levar para essa distorção equivocada que nós estamos vendo hoje, queridos. Onde Deus literalmente é o responsável por tudo que tem que acontecer na nossa vida. Ele está esperando você fazer. Então Deus foi responsável porque Eva, juntamente com seu marido Adão, decidiram pecar. Mas Deus poderia ter intervido, Deus pode tudo, só que aquilo que eu preciso fazer em você, Deus não vai fazer. O extremismo vai distorcer a sua visão, o extremismo vai literalmente obscurecer o caminho que eu e você precisamos traçar. Caifás, queridos, ele tinha um ódio tão grande com o medo que ele tinha de Jesus, que ele precisava matar a Jesus. Era algo que já havia sido decidido. Lá em João 17, você vai ver ele falando o seguinte, é melhor que morra um homem do que pereça toda uma nação. E aí, os seus companheiros de sinédrio disseram assim, então vamos matá-lo.
então vamos matá-lo. Eles já haviam decidido matar Jesus. Não foi um desdobramento de algo, foi algo planejado. Foi literalmente um atentado, como esse que nós vivenciamos aqui no Brasil agora, nessa última quinta-feira, guardadas as devidas proporções. Mas o fato, queridos, é que você vai encontrar na Bíblia que depois que ele conseguiu levar Jesus Cristo até a cruz, ele não sossegou não. Atos dos Apóstolos, você vai encontrar Caifás lá. Você vai encontrar Caifás, por exemplo, acusando Estevão. Você vai encontrar Caifás no capítulo 7, falando sobre Estevão. Você vai encontrar Caifás no capítulo 9, a respeito de Saulo, dando as cartas para Saulo poder perseguir, matar e prender os cristãos. Você vai encontrar ele no capítulo 4, perseguindo os apóstolos, mandando prendê-los. O ódio desse cara era algo incomensurável, incomensurável. Mas sabe por que a vida dele era vazia? Vida vazia. Quando nós não estamos na presença do Filho de Deus, a vida é vazia. Acredite, nada, absolutamente nada vai poder preencher esse vazio. Ontem morreu um rapper americano de 26 anos. 26 anos. Namorado da Ariana Grande, já era milionário. Morreu, sabe de quê? Overdose. Jovem, rico, famoso, tudo que a sociedade diz que nós precisamos ser. Mas um vazio tão incomensurável, ou seja, tão grande, tão incapaz de ser medido, que morreu de overdose. Na busca de algo que lhe... Essa é a sociedade que a gente vive. Acredite, as igrejas estão cheias de pessoas com vidas vazias. As igrejas estão cheias de pessoas com vida vazia porque não estão na presença do Filho de Deus, porque não estão vivendo verdadeiramente como deveriam viver. Caifás mandou prender Jesus. Interessante. Quando você compara com a história de Zaqueu, Zaqueu desce depressa porque me convém pousar na sua casa. Jesus vai na casa de Zaqueu e há o que na vida de Zaqueu? Transformação. Ele restitui a quem ele tinha roubado, toda a sua família é alcançada pela salvação. Caifás recebeu Jesus e mandou colocar Jesus aonde? Na prisão, subsolo, frio, escuro, fétido. A gente esteve lá. Caifás colocou Jesus Cristo no lugar errado na sua casa. Como nós muitas vezes colocamos Jesus Cristo no lugar errado na nossa vida. Na nossa casa, no nosso casamento, nas nossas finanças. É escolha nossa, queridos. Caifás teve a oportunidade de ter salvação na sua casa, mas não reconheceu. Nós, muitas vezes, também não reconhecemos a atuação de Jesus Cristo na nossa casa, na nossa família, e nós não reconhecemos, como Caifás também não reconheceu. Teve a oportunidade de hospedar na casa dele o homem mais importante da história da humanidade. O homem mais importante da história da humanidade. E ele manda trancafiá-lo na prisão. O que nós fazemos também com Jesus Cristo? Nós estamos diante daquele que é o nosso Salvador, daquele que é o Filho de Deus, daquele que literalmente quer nos abençoar, mas nós preferimos colocá-lo de lado, porque nós queremos fazer aquilo que nós queremos. A gente se espanta com Caifás, mas muitos de nós estamos colocando Jesus Cristo na masmorra também, no lugar menos importante da nossa vida, menos importante da nossa casa. Queridos, tem famílias de cristãos, de crentes que dizem que conhecem a palavra, que estão se degladiando, que estão se agredindo verbalmente, às vezes até fisicamente. E aí você acha literalmente que Jesus vai estar ali? Você já mandou Jesus para a prisão há muito tempo. Há muito tempo. É isso que nós precisamos entender. Aonde Jesus Cristo está, Ele é o príncipe da paz. Existe paz. A casa onde Jesus Cristo verdadeiramente é recebido como Filho de Deus, existe paz. A presença dEle inunda aquele lugar. A presença dEle se faz sentir. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Jesus estava tão próximo a Ele fisicamente, assim. Eu fico imaginando Caifás olhando para Jesus. Meu Deus, eu quando fico imaginando essas cenas, fisicamente, de uma forma que eu e você nunca estivemos até o momento tão próximo a Jesus Cristo, mas ele estava infinitamente distante do Senhor.
Pessoas que estão na igreja, que não vale a pena você vir na igreja, tão somente você estar assim, não. Na igreja eu estou mais próximo de Jesus, como na verdade você está distante, infinitamente distante. Jesus não quer formalidades. Jesus não quer religiosidade, Jesus quer entrega, Jesus quer que nós o amemos, Jesus quer que nós permitamos que Ele atue em nós, através do Espírito Santo, para nos moldar, para nos transformar. Ele quer que nós sejamos diferentes. Ele não quer tão somente que você olhe para Ele e diga assim, estou pertinho de Jesus, quando na verdade está infinitamente distante. O cargo dele não serviu para mais nada, como o seu dinheiro não serve, como a sua juventude também não serve, como a nossa arrogante inteligência também não serve, porque tudo aquilo que nos impossibilita de ser salvos, queridos, a gente precisa limpar do nosso caminho, limpar da nossa vida. João 5,23 mostra para mim e para você, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Se você não honra Jesus Cristo na sua vida, se você não honra Jesus Cristo nas suas finanças, se você não honra Jesus Cristo no seu casamento, se você não honra Jesus Cristo no seu trabalho, você não honra o Pai. É Bíblia. Não honra o Pai que o enviou. Apocalipse 5,12 diz assim, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Só Ele é digno. Honre Jesus Cristo. Ao se dizer Filho de Deus, ao se dizer Cordeiro com Jesus Cristo, honre Jesus Cristo. Com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu comportamento, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Honre Jesus Cristo dentro da sua casa, com aquilo que você vê, com aquilo que você literalmente faz dentro de casa. Honre. Quem está na presença do Filho de Deus vai honrá-lo a todos os momentos, porque essa é a determinação da palavra do Senhor. Na presença do Filho de Deus, Caifás, sumo sacerdote, representou um papel. Ele era um ator. O papel de um homem zeloso com a lei. Eu sou um sumo sacerdote. Eu preciso guardar a religião. Eu preciso preservar a lei. Esse homem é um impostor. Esse homem, ele é um impostor. Sacerdotes, que eram chamados pelo povo de homens de Deus, preocupados em exterminar Jesus. Hoje a gente também tem um monte de gente assim, um monte de homens e mulheres de Deus que na verdade estão exterminando Jesus Cristo, estão afastando as pessoas da salvação dentro das igrejas. Por quê? Porque as pessoas querem facilidade, as pessoas querem oba-oba, as pessoas querem assim, olha só, Jesus Cristo quer você da forma que você está. Ele te ama, não importa o que você faça, você vai ser salvo. Ele quer a mim e a você da forma que nós estamos para nos salvar. Depois da salvação, existe um processo de fidelidade, queridos. E aí, eu e você precisaremos ser fiéis até a morte. Existem tantos homens chamados homens de Deus, que estão abrindo caminhos fáceis e as pessoas correm. Por quê? Porque as pessoas querem facilidade. As pessoas querem uma vida espiritual superficial, banalizada, sem comprometimento. E é assim que a sociedade quer. Casamento aberto, querida. Como assim? Você vai com quem você quiser e eu vou com quem eu quiser. Se eu não quiser dormir em casa, eu não durmo. Se eu quiser dormir casamento aberto. Os jovens não querem ficar, não querem namorar. Não dessa igreja, não. Aqui ninguém fica, não. Se ficar, não fica aqui. Literalmente. Por quê? Porque eu quero ficar com A, com B, com C, com D. Ninguém quer compromisso. O que Deus quer é compromisso. Não adianta a aparência de santo. Esse homem se paramentava. Aonde ele passava, uma reverência. Queridos, ele era o homem que entrava no Santo dos Santos no dia do Yom Kippur. Que dia era esse? Era o dia do perdão. Era um dia em que ele, o sumo sacerdote, sacrificava pelos seus pecados, sacrificava pelos pecados de Israel e entrava com sangue no lugar Santo dos Santos, no tabernáculo, onde só se podia entrar uma vez no ano, que era nesse dia do perdão, dia do arrependimento.
e só ele podia entrar, mas ninguém. Esse homem representava o povo diante de Deus. Será que você consegue entender essa figura distorcida, malévola, mas que exemplifica para mim, não algo que aconteceu há 2000 anos, mas que acontece hoje, quando nós vivemos de aparência. Está na televisão, virou santo. Oh, fulano pregador eletrônico virou santo. Tá não sei o quê, tem muito... me cansa. E me cansa com a facilidade com que as pessoas são seduzidas pelo esse oba-oba espiritual. Ouvem qualquer coisa. Aí diz assim, a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Ouvir outra coisa. E tem tanta mensagem quebrada, distorcida, apodrecida. E as pessoas, não, mas fulano é famoso. E daí que é famoso? Porque você já estudou lógica? Quem estudou lógica deve ter estudado a falácia de quê? Da autoridade. Ou seja, o que é que dá nome a... Não, porque é uma autoridade, uma autoridade, uma autoridade. E a autoridade no nosso cotidiano hoje é o quê? Celebridade. As pessoas vivem atrás de celebridades, de pessoas que são famosas, adoram isso. Por isso, hoje não existem mais pessoas que louvam, existem cantores que fazem shows, e as pessoas pagam horrores para estar presente no show de A, de B, de C. Presta atenção, querido, aquele dinheiro vai para o bolso do cantor que você disse que é gospel, que você... recentemente um cantor gospel teve envolvido num escândalo aí, que ocupou a mídia, ocupou a imprensa, e parece que as pessoas gostam, está mais famoso ainda, agora é que eu quero, agora é que eu quero. O que é isso? Que mundo espiritual é esse que nós estamos vivendo? Sumo sacerdote, tem aparência, basta? Não basta. Está lá, queridos, no livro de Samuel. Deus não olha conforme o homem, Deus não olha a aparência. Não adianta você estar paramentado de sumo sacerdote, se lá dentro você é podre, ou eu sou, não adianta. Nós vivemos tempos que nós precisamos de seriedade. A gente pede seriedade na política, a gente pede seriedade na economia, nós precisamos ser sérios, mas espiritualmente não precisamos. Nunca nós precisamos ser tão sérios, queridos. A gente precisa aprender a olhar os sinais dos tempos. Jesus Cristo está voltando. E é por isso que a gente precisa de seriedade para viver a nossa vida espiritual. Senão, nós vamos ser tal qual Caifás, paramentados, tão somente paramentados. A Bíblia, queridos, mostra para mim e para você, a nossa vida com Deus não pode ser uma representação. A gente passa na igreja 2 horas e pouquinho no domingo, 2 horas e pouquinho na quinta, para aqueles que vêm aqui às quintas-feiras. E a gente passa muito mais tempo fora da igreja do que na igreja. Aí na igreja, todos nós vamos representar o papel de bons crentes. Todos nós. Somos bons crentes, somos bons filhos de Deus. Mas o que importa é da porta para fora. Ser crente aqui dentro é muito fácil. A gente vai ser crente dentro da nossa casa, quando não tem ninguém olhando para a gente. Com os nossos pensamentos, quando não tem ninguém podendo ler os nossos pensamentos. No nosso trabalho, na nossa ética, nos nossos valores espirituais que são praticados. Nós precisamos, na verdade, a Bíblia mostra para mim e para você, tremer. Essa é a palavra. Pastor, não é temer, não, é tremer. Nós precisamos tremer na presença de Jesus. É tremer. Hoje ninguém mais treme, porque Jesus Cristo superstar. Jesus Cristo superstar. Aí todo mundo vai cantar Jesus Cristo Superstar. O John Legend faz um especial na NBC, Jesus Cristo Superstar, Jesus Cristo é pop, Jesus Cristo é pop. E todo mundo acha que Jesus Cristo é mais um cara igual a mim, a você, é um cara famoso. Não! Ele é o Filho de Deus. E se eu e você não tremermos diante dele, nós não teremos a oportunidade de vê-lo face a face. A palavra de Deus nos traz inúmeros alertas espirituais para a nossa vida. Quero ler com você Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí com essa leitura, um monte de gente diz assim: ufa, não é para mim, eu nunca expulsei demônio. Eu nunca pratiquei nenhum milagre. Então, essa passagem traz conforto para muitos crentes. Ah, é? Então vamos lá. Vamos ler mais uma passagem.
Lucas, capítulo 13, versículos 25 a 27. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. O dono da casa é Jesus, e quando ele fechar a porta da graça, vai ter muito cristão dizendo assim: mas eu conhecia a tua palavra, eu comia com o Senhor, eu estava na igreja, eu participava da ceia, eu comia, eu bebia, eu era bem nutrido, eu era bem alimentado espiritualmente. Eu estava com a minha vida, literalmente, o quê? Bem alimentado na palavra, conhecia a palavra, comia e bebia com ele, ouvi os ensinamentos dele na rua, e a palavra dele é: afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Entenda, é possível curar enfermos, é possível expulsar demônios, é possível estar bem alimentado na palavra de Deus e ficar do lado de fora sem estar na presença do Filho de Deus. É isso que eu e você precisamos olhar para a Bíblia e trazer para dentro de nós, para trazer, para que nós possamos ser sacudidos em busca de estremecermos na palavra de Deus. Salmo 114, 7 diz assim: estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Estremeça, a ordem, queridos, não é se curve, é estremeça diante da majestade do Senhor, diante da santidade dele, diante do poderio dele. Era para a gente tremer o tempo inteiro. A gente não vê nas igrejas pessoas que estão com os joelhos dobrados, tremendo na presença de Deus. Não! Papai do céu, cara aí de cima, Deus, dá um jeito aí, quebra meu galho. Ele não é um qualquer, ele não é igual a mim e a você, ele é Senhor dos senhores. Na presença dele eu tremo. Todos os grandes homens da Bíblia tremeram. Como assim, pastor? Homens que tremeram na presença de Deus. Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A glória do Senhor é tão grande que os batentes tremiam, queridos. E aí trouxe para ele a consciência de que ele era um homem impuro. Essa consciência da nossa impureza, do nosso pecado, da nossa incorreção, da nossa falta de fidelidade a Deus, precisa, na presença do Filho de Deus, ela precisa ser sentida, ela precisa ser consciente. Por isso que quando nós estamos na presença do Filho de Deus, nós somos inconformados com o pecado. O pecado nos incomoda. Ele diz: ai de mim. E ele já disse logo: estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Era Isaías, o profeta chamado o profeta messiânico. Daniel caiu prostrado. Daniel capítulo 10, versículos 5 a 9. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo de um bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão.
Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho olhando para aquela visão, fiquei sem forças, muito pálido, quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Na presença verdadeira do Filho de Deus é isso que acontece. Nenhum de nós, queridos, humanos como somos, temos condições de permanecer da forma que nós estivermos diante da presença do Filho de Deus. Ele mencionou, eu ouvi falando, caí prostrado, perdi os sentidos. Nós precisamos tremer pela majestade, pelo poder de Deus. João, na ilha de Patmos. A igreja precisa tremer. A igreja precisa tremer. Nós precisamos entender que quando a gente vem à igreja, a gente não vem atender um compromisso social. A gente não vem para a igreja para encontrar pessoas, a despeito disso acontecer também. A gente não vem para a igreja para mostrar a nossa roupa que está guardada no armário. Se a gente não sai para a igreja, não vai ter oportunidade de usar. A gente não vem para a igreja para demonstrar a nossa habilidade social ou a nossa riqueza. A gente vem para a igreja para tremer. Eu fico pasmo como pessoas conseguem louvar sem sentir nada. Eu fico pasmo. Eu começo a louvar aqui, eu começo a chorar. Sabe por quê? Eu sinto uma presença de Deus tão grande. Eu lamento que tem pessoas que entram e saem da igreja e nunca sentiram essa presença. Nunca sentiram essa presença. Sabe, que queima por dentro. É o chamado gozo da salvação. Tem pessoas que vêm para a igreja uma formalidade e vão embora vazias, como entraram, vazias retornam. Mas porque querem, porque a Bíblia diz que ninguém vai ser despedido vazio da presença do Senhor. A gente não vem para o louvor, queridos, não é uma série de cânticos que a gente tem que decorar, que a gente canta por qualquer coisa, não. A gente louva, a gente está orando de forma cantada. Se você vem para a igreja e você entra e sai de culto e você não sente absolutamente nada, é porque literalmente nós estamos precisando aprender a tremer diante de Deus. Eu não consigo dobrar os meus joelhos e orar sem sentir a presença de Deus. E aquilo vai me consumindo. Às vezes você vê pessoas orando, é quase que uma reza, Na verdade ela está falando, na verdade ela está dizendo. A oração está muito longe da essência daquilo que ela está dizendo. Nós precisamos aprender a tremer. Pessoas que pecam e não se arrependem, acham normal o pecado. Pessoas, presta atenção, queridos, pessoas que abrem seus lábios para glorificar a Deus, mas abrem seus lábios para mentir, para falar dos outros. São tempos tão confusos, de pessoas que não querem tremer na presença do Filho de Deus. Quem está na presença do Filho de Deus é como Isaías, é como Daniel, é como João capítulo 1, versículos 12 a 18. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com a veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, e para todo sempre tenho as chaves da morte e do Hades. Sabe, quem está na presença do Filho de Deus estremece. Quem está na presença do Filho reconhece a majestade. Quem está na presença do Filho de Deus está muito menos preocupado com direitos, com bênçãos que está buscando, e está literalmente cativado por estar mais ainda na presença de Deus. Quando nós estamos na presença do Filho de Deus, nós não somos caçadores de bênçãos. Nós não vivemos em porção, me dá isso. A gente literalmente está cativado porque quem está na presença porque é o que importa, queridos. Acredite, o que verdadeiramente importa é estarmos na presença do Filho de Deus. Para terminar, o poder da sua presença. Ezequiel 38, 20.
diz assim: todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Todas. Os montes serão virados de cabeça para baixo, os penhascos se desmoronarão, tá certo? Se desmoronarão, e todos os muros cairão. Todas as pessoas vão tremer. Nós trememos diante da majestade dele. Os pecadores vão tremer diante da justiça do Senhor, mas todos vão tremer. É o que a palavra de Deus fala: todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Povo de Deus fica sem poder quando não está na presença do Senhor. Há um versículo que eu acho sensacional, como todos eles, Provérbios 22:13, fala do medo que as pessoas têm quando estão longe da presença do Filho do Senhor. Há um leão lá fora, eu vou ser morto na rua. Como é que é? Ele só viu o leão, já está sendo morto. O medo é tanto, está dominado pelo medo, está longe da presença de Deus. Ai, esse problema vai acabar comigo. Ai, essa dor, eu vou morrer. São pessoas que estão tão amedrontadas, tão assustadas, tão apavoradas, que elas antecipam. O leão está lá fora. Aí você pode dizer assim: mas eu estou trancado na minha casa, estou seguro aqui. O leão está rugindo lá fora, não tem problema não, que na minha casa ele não entra. O leão está lá fora, eu vou ser morto. É tanto medo, é tanto pavor das circunstâncias da vida, dos problemas, é tanta coisa que vai na cabeça daquela pessoa que está longe da presença do Filho de Deus, que ela consegue vislumbrar coisas que ainda nem realidade são. É o tal do crente que morre por antecedência. O crente passa por um problema, ele já vai dando sentença. Está enfrentando um problema e a sentença já vem junto àquele problema. Sabe por quê? Longe da presença do Filho de Deus. Na presença do Filho de Deus, o pecado, ele é revelado e expulso. Não se preocupa não, queridos, ele não é revelado publicamente, não. Jesus Cristo não humilha ninguém publicamente, não. Mas a palavra dele nos mostra no Salmo 68:2, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Na presença, a cera se derrete diante do fogo, nós nos derretemos também diante de Deus. Literalmente eu preciso ser incomodado pelo meu pecado, pelas minhas traições. Nós vivemos hoje uma época em que todos os crentes são santos. Todos os crentes são santos. São crentes que fumam, são crentes que bebem, são crentes que adulteram, são crentes que entram em sites de pornografia, são crentes que mentem, são crentes que roubam. E todos são santos. As igrejas estão cheias de crentes que ainda não se derreteram, porque ainda não estão na presença do Filho de Deus. Quem está na presença do Filho de Deus, o pecado incomoda. A gente quer extirpar esse pecado, a gente quer se arrepender, a gente precisa de perdão. No livro de Apocalipse, João fala sobre o dia que o mundo inteiro vai testemunhar a poderosa, sobrenatural manifestação de Jesus Cristo. Apocalipse 6:12-16. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. O pecador não resiste à presença maravilhosa de Jesus Cristo. Ele quer se esconder, ele quer morrer, ele quer pedir assim: me livra da ira e do trono do Cordeiro. Então presta atenção, queridos, quando nós
na igreja, nos conformamos com o pecado, quando nós aceitamos o pecado como parte da nossa vida espiritual, nós estamos relacionados exatamente com esses que vão gritar, que vão buscar se esconder nas montanhas. Presença do Filho de Deus, o pecado não resiste. O poder da sua presença vai nos transformar em sua própria imagem. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, ou seja, estamos na presença do Filho de Deus. Quem está na presença do Filho de Deus está sendo transformado, segundo o que? A imagem do Senhor está se tornando imitador de Jesus Cristo. Nessa noite, é a ocasião para eu olhar para dentro de mim e você também. Eu sou um imitador de Jesus Cristo. No meu lugar, Jesus Cristo faria exatamente o que eu faço, diria exatamente o que eu digo, conviveria exatamente com as pessoas que eu convivo, teria a mesma frequência que eu tenho na igreja. Jesus faria exatamente isso, daria as mesmas prioridades que eu dou. Pense nisso, queridos, porque somente aqueles que estão contemplando a glória do Senhor, vocês estão diante da presença, estão sendo transformados. Aqueles que não estão sendo transformados de glória em glória, ou seja, não estão rumando para o céu. Apocalipse 3,5 diz assim: o vencedor, ou seja, aquele que foi transformado, porque estava literalmente com a face descoberta, contemplando a glória do Senhor, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Vencedor é aquele que permaneceu na presença do Filho de Deus. E aí Jesus tanto reconhece aquele que vive na sua presença, que diz assim: eu o reconhecerei diante do meu Pai. Que eu e você, queridos, possamos ter a nossa vida na presença do Filho de Deus, que nós vivamos na sua presença, para que nós venhamos a tomar o nosso lugar junto a Ele, lá nas mansões celestiais, porque lá nós para sempre, os vencedores, vestidos de branco, que têm seus nomes escritos no livro da vida, viverão na sua presença eternamente. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.